instrumento. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida, meu Pai, do pastor Gabriel, que o Senhor trouxe, Senhor, para esta casa, Senhor, ó Deus, para estar aqui trazendo, Senhor, esta palavra, Senhor, que o Senhor já colocou, Senhor, sobre a vida dele. Ó Deus, que ele possa, meu Pai, ser usado como seu instrumento, meu Pai, poderoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Grande alegria estar mais uma vez com os irmãos. Esses que são os nossos últimos cultos desse ano, mas graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Estamos muito felizes porque estamos finalizando o ano servindo ao Senhor. Vamos começar o próximo ano servindo ao Senhor, e isso é a única coisa que importa, amém? Você que tem sua Bíblia, Filipenses capítulo de número 3, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, glória a Jesus. A partir dos versículos 20 e 21, são os versículos finais, glória a Jesus. Carta de Paulo à igreja em Filipos, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Por isso toma assento, glória a Jesus. Eu gostaria de falar sobre todo o capítulo 3, mas a leitura dos últimos versículos nos dá uma base para o que nós queremos falar, ou que Deus quer falar conosco esta noite. Meus irmãos, a carta que Paulo escreveu para os Filipenses é uma carta pequena que Paulo escreveu a partir de uma prisão, e alguns até chamam a carta aos Filipenses de carta da alegria. Claro que dar um tema específico para a carta é bem difícil, porque vários assuntos Paulo trata e tantas coisas, mas de fato a alegria é uma coisa muito presente na carta. Paulo está com um tom alegre, e ele está com um tom alegre é muito bom, porque Paulo está preso, e a sua alegria é justamente por causa, ele escreve para a igreja, né, em Filipos, para os filipenses, com essa alegria, porque a igreja havia se mobilizado para socorrer Paulo. Nós sabemos as lutas que Paulo enfrentou no seu ministério, e muitas igrejas, muitos cristãos tinham um tanto receio com Paulo quando ele era preso ou sofria prisões. Então nem todo mundo colaborava, nem todo mundo se aproximava. Ele escreveu sua última carta a Timóteo quando ele estava na sua última prisão, onde ele seria morto. Paulo escreveu que estava sozinho, abandonado por muitos, por todos até. Então era muito comum Paulo estar solitário, e geralmente quem está solitário, o sentimento é tristeza. Mas Paulo ele foi socorrido pela igreja, socorrido no que ele precisava, nas suas necessidades pessoais, seja dinheiro, alimento. A igreja se mobilizou, recadou o que podia, pegou Epafrodito e mandou com tudo para poder tanto auxiliar Paulo, dando aquilo que ele precisava, quanto para ficar com Paulo, como auxílio, como companhia, como alguém que pudesse visitar, que estivesse mais presente.
E Paulo ficou feliz, alegre. Mas a alegria de Paulo é mais importante ainda, porque não é a alegria de alguém que foi lembrado, não é a alegria de alguém que está passando por uma dificuldade, de alguém socorreu. Claro que essa alegria também existe, mas Paulo está vibrando porque a igreja fez isso. A igreja se mobilizou, e Paulo, como aquele que fundou, plantou a igreja, pastoreou, discipulou a igreja dos filipenses, vê agora eles gerando frutos, eles sendo cristãos de verdade, eles olhando para Paulo e olhando ele como alguém que está sofrendo, mas está sofrendo por causa de Cristo, está preso, mas é por causa da mensagem do Evangelho. Ele é nosso irmão, ele é nosso amigo, precisamos socorrer. E essa iniciativa, né, ela só pode acontecer se ela for gerada pelo Espírito Santo. Então Paulo fica feliz, porque a igreja é uma igreja que está manifestando frutos, socorrendo o que está necessitado. E com isso Paulo escreve sua carta, depois que Epafrodito fica doente, quase morre na verdade, mas depois de ser curado, Paulo fala para que ele venha voltar de novo para a cidade, para ele talvez se recuperar melhor, para ele passar um tempo, talvez com saudade, talvez tivesse família, não sabemos, mas Paulo quer que ele volte para a cidade, e com isso ele leva essa carta que nós temos em mãos hoje, a carta que Paulo escreveu para os filipenses. É uma carta preciosa. Paulo, em muitos momentos, tem citações profundas, desenvolvimentos muito profundos sobre a fé cristã. Um texto que é tão famoso é quando Paulo fala: olha, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Porque sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou a si mesmo e tomou a forma de servo, a forma de ser humano. E quando ele foi encontrado nessa forma de ser humano, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, Paulo fala. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, aleluia, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É um texto profundo demais, mas o que é importante, o que Paulo fala é: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Porque normalmente olhamos para esse texto como maravilhoso, nosso Jesus, olha, né, Deus se encarnou, né, se tornou ser humano, viveu nossas dores, passou nossas dificuldades, foi obediente até a morte, é maravilhoso, é Jesus. Só que Paulo fala: olha, em vocês precisa haver o mesmo sentimento, a mesma disposição, a mesma vontade, é olhar para Jesus como modelo, para seguir, para copiar, para fazer a mesma coisa com o que ele fez. Então é uma palavra de confronto, porque Jesus é o espelho que nós olhamos e vemos o quanto nós somos fracos, pecadores, e o quanto precisamos chegar lá, aleluia. Estamos caminhando para chegar lá, estamos indo para sermos transformados definitivamente à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é o processo da vida cristã, que dura a vida toda, mas é o processo. Nós desejamos ansiosamente, e qualquer cristão verdadeiro deseja, ser parecido com Jesus. Uma característica fundamental de um cristão verdadeiro é que ele é profundamente inconformado com os próprios pecados e com a própria natureza. Ele quer se parecer com Jesus, ele quer ser melhor a cada dia, ele quer olhar para Jesus, ele quer ser parecido, e o Espírito Santo é quem vai trabalhando isso em nós, aleluia, porque esse é o principal, a função do Espírito em nós, é nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele fala justamente disso, de sermos transformados à sua imagem. Todas as coisas cooperam, o Espírito trabalha em nós, para que tudo que aconteça, bom ou ruim, choro ou alegria, sorrisos ou lágrimas,
tudo isso coopera para que o Espírito Santo trabalhe a cada dia e nos torne a imagem de Jesus Cristo. E dentro da carta, o capítulo 3, ele é especial. Alguns consideram que seja o melhor ponto de partida para entender o pensamento paulino. O capítulo 3 de Filipenses, alguns acreditam que seja o melhor ponto de partida para entender o pensamento paulino, para entender a teologia paulina, como Paulo desenvolveu seu ministério, o que ele pensava, o que ele acreditava, como ele vivia, o que ele esperava. O capítulo 3, de forma impecável, Paulo resume, e eu gostaria que nós dessemos uma lida e refletíssemos sobre os pontos em que Paulo fala nesse capítulo. Se você ler comigo a partir do versículo 1, glória a Jesus, no capítulo 3, verso de número 1, Paulo diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Versículo 2: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Até aqui Paulo já começa falando sobre as suas repetições, né? Com certeza que Paulo, desde o momento em que ele funda a igreja, as suas pregações, falar sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, sobre o processo de Jesus Cristo ter se encarnado, né? Tornou-se ser humano e até a cruz, é uma narrativa presente praticamente em todo culto que Paulo estava presente para poder falar com o povo. Era a mensagem, era falar sobre o que significava o Evangelho, já que o contexto muitas vezes era judaico, ou os cristãos vinham desse meio. Paulo tinha essa obrigação de explicar, né, que veio do meio do povo judeu, mas não é judaísmo, é um novo caminho, e é de fato o caminho definitivo, e isso faz com que Paulo seja repetitivo. E agora que ele vai escrever a carta, ele vai falar mais sobre isso. Ele fala: olha, mas não tenha medo por mal, eu estou repetindo, é para o bem de vocês, não tenha isso como alguma coisa ruim, porque quanto mais repetir é melhor, para fixar, para vocês lerem, para vocês meditarem. É bom ser repetitivo, e aqui é completamente pastoral, né? Qualquer pastor que se preocupa com a igreja, ele vai repetir certas coisas muitas vezes. É como um pai que quer orientar o filho, é como um pai e mãe que quer que o filho se preserve. Então há muitas repetições, há muitas falas constantes, e alguns podem até achar que é chato, mas não é. É boa intenção, é guardar, é para que aprenda, para que desenvolva, é para que esteja no caminho do Senhor, ouvindo a sua voz e observando a sua palavra. Então Paulo fala no versículo 2: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. A igreja primitiva, ela sofreu a primeira perseguição intensa contra a igreja primitiva. Foram os judeus. Os judeus foram responsáveis pela primeira perseguição tão intensa. A Roma, né, que vai futuramente perseguir os cristãos mais profundamente, veio perseguir muito tempo depois, até porque o judaísmo era a religião que tinha legalidade, né, por Roma para poder executar. Então os judeus poderiam viver a sua religião normalmente, eles tinham liberdade pelo império, por Roma, eles tinham autorização para exercer e praticar o judaísmo. Quando o cristianismo aparece na história, para Roma até esse momento são os judeus, então eles podem. Então quando tem judeus pregando ali, aqui, Roma não vê isso com maus olhos até então, mas os judeus começam a perseguir, principalmente por causa de Paulo.
porque Paulo não somente pregava Cristo, mas espalhava isso em todo mundo. Isso trazia raiva, ira, ódio, ciúme para os judeus. Então eles perseguiam muito profundamente. E muitos judeus se infiltravam nas igrejas, que às vezes eram plantadas em regiões de gentios, e eles vinham sorrateiramente para poder implantar suas ideias, né? Chegava na igreja e falava: vocês ouviram sobre Jesus? Bacana, legal, mas ele veio dos nossos, ele é judeu, então vocês precisam observar a lei de Moisés, vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam seguir esses ritos. Aí queria causar confusão, inserindo coisas que diz respeito aos judeus. E Paulo falou: não é dessa forma. O principal contexto, nós lemos isso, é quando Paulo escreveu aos Gálatas, quando eles foram seduzidos, né, a voltar para a circuncisão, ou precisamos de Cristo, bacana, mas também da circuncisão. Aí Paulo escreve aos Gálatas, até bravo, fala: olha, quem vos induziu a sair do evangelho que vocês foram ensinados para outro? Porque não tem isso. É Jesus Cristo que nós precisamos, é dele que nós dependemos, é nele que está a nossa salvação. Não adianta achar que vai ser circuncidado e considerar esse meio como salvação, porque não é Jesus Cristo e ponto final. Paulo brigou muito por isso, e não era pelo ato, sim, porque você vai ler em Atos que Paulo circuncidou Timóteo, por causa da perseguição dos judeus, para que Timóteo até não fosse morto por causa da perseguição, ou sua família. Mas o ponto estava na ideia que se tinha sobre a circuncisão, que era meio de ser aceito por Deus, que era o meio que precisava ser a prática externa que deveria acontecer para ser aceito a Deus. E Paulo rebateu isso em Gálatas, em Romanos, para falar: Jesus Cristo é a forma que nós somos aceitos por Deus. Ponto. Não adianta. Não importa o quanto você é bom, o quanto você ora, prega, ensina, o quanto você produza frutos. Tudo isso vem porque Jesus Cristo te salvou. Você tem o Espírito Santo, Ele te transformou. Você vai desenvolver a sua fé, glória a Deus. Mas a forma e o meio pela qual você é aceito por Deus é por causa da cruz de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, aleluia, Ele vê o sangue derramado, Ele vê as mãos furadas, Jesus Cristo, Ele vê a nossa culpa que foi paga, aleluia. Quando Deus olha para nós, Ele não vê com olhar de ira, não, Ele vê o povo que foi comprado com o seu próprio sangue, aleluia. É por causa de Cristo, não é Cristo mais isso, não é Cristo, é Cristo, aleluia. E a partir da vida em Cristo, nós vivemos uma nova vida. Então Paulo fala: cuidado com os da circuncisão, porque eles são perigosos. No tempo eles se infiltravam para poder conduzir a igreja, para implantar legalismo, né? Que é basicamente você achar que você é aceito por Deus porque você segue um checklist. Não faço isso, não faço isso, não faço isso, não faço isso, pronto, estou salvo. E essa era a ideia errada que o judeu tinha, ou pelo menos alguns. E essa é a ideia que muitos queriam colocar na fé. Não, é Jesus Cristo quem te livra da ira, quem te livra. Deus veio para salvar, e não é salvar do diabo, que alguns que acreditam que salvação tem a ver com salvar do diabo. Não, a Bíblia mostra que salvar tem a ver Deus implementando para nos salvar contra a sua própria ira. Porque a ira de Deus vai colidir com esse mundo. A ira de Deus vai colidir com pecadores que não se arrependerem. A ira de Deus, aleluia, vai colidir com os maus. Quando você olha para esse mundo, para a política, quando você vê a imoralidade, quando você vê coisas terríveis que parece que Deus não faz nada, quando você vê estupradores, assassinos, mentirosos, parece que vão prosperando cada dia mais e mais, irmãos. A mensagem do evangelho para o mundo é: se arrependam, porque a ira de Deus virá. E a única forma de escapar da ira é Jesus Cristo, aleluia. A única forma de se esconder da ira é agarrando-se em Jesus Cristo, aleluia. Não tem outra meio, não tem outro meio, não tem outra opção. Ou é Jesus Cristo que te livra da ira, ou o pecador vai encarar sozinho, aleluia, a ira de Deus no último dia. Os males terríveis desse mundo, os cálices da ira, e o que Apocalipse mostra como o trono branco, né?
onde os mares aos mortos que nele há, o inferno, tudo, para se apresentar diante o justo juiz que julgará. E aí, irmão, não tem escapatória, não tem nada que possa livrar a pessoa desse momento. Imagina se eu e você, pelas nossas obras, imagina se eu e você, por a nossa vida cristã, nossa oração, ou nossas qualidades, fosse apresentar agora diante ao justo juiz, que conhece pensamento, intenções, e conhece o que falamos, o que não falamos, o que pensamos contra o irmão, que conhece tudo, aleluia. Nós não iríamos resistir. A única esperança que temos, o nosso passaporte, se chama Jesus Cristo, oh glória. Porque Ele é aquele, aleluia, em quem viveu, aleluia, aquele que andou corretamente, que não achou mentira em seus lábios, que não achou engano em momento algum. Não, Ele é aquele que é puro de coração, de mãos, a vida toda, e não por si mesmo, mas para nos dar a vida eterna. É nele que nós confiamos, aleluia. Eu costumo dizer que, em alguns momentos já falei isso, outras vezes pregando, somente quando a gente tem pessoas que às vezes admiram, e isso é bom falar nesse momento, de a pessoa estar lá, fala, nossa, você prega bem, você é um pastor abençoado. Eu falo, se hoje eu fosse apresentar diante do tribunal de Deus sem Cristo, eu estou condenado. Não importa o quanto você me acha que eu sou bom, que eu prego, que eu ensino, que eu oro, eu não confio em nada dessas coisas. Eu confio em Jesus Cristo, e é nele que eu estou apegado. É nele, não é em nossa capacidade. Isso pode, às vezes, iludir certas pessoas, irmãos. Quando você aprende o Evangelho, você vê que você pode andar o quanto for corretamente. Glória a Deus por isso, é o Espírito Santo que vai nos moldando. Mas você percebe pela lei de Deus, olhando para Jesus Cristo, o quanto nós somos dependentes, o quanto nós estamos aquém da santidade dEle. Mas, oh, aleluia, aí nós olhamos o Evangelho e vemos o quanto Deus é santo, ao mesmo tempo vemos o quanto Ele nos ama, aleluia, ao mesmo tempo, porque a cruz de Cristo revela isso. Nós temos Jesus Cristo crucificado, ou seja, é o castigo de Deus pelo pecado, ali a exposição clara diante do mundo do que o pecado merece, e ao mesmo tempo revela o amor de Deus. Olha o que Deus fez para te salvar, olha o que Ele fez, o que Paulo falou para aos romanos. Obrigado, Barão. O que Paulo falou aos romanos, Ele não poupou o próprio Filho para nos salvar. Então Paulo fala, cuidado com os da circuncisão, cuidado que eles querem somar alguma coisa à salvação, é Cristo. Versículo 4: embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aí Paulo quer falar, olha, os que são da circuncisão, eles vêm, eles têm um distintivo, eles dão uma carteirada. Esse era o costume, dar uma carteirada, falar, nós somos judeus, esse Deus que enviou Jesus, Ele é o Deus que chamou Abraão, nós somos filhos de Abraão, nós recebemos a lei no Sinai. Tudo isso era a carteirada que o judeu poderia dar para um cristão novo na fé, que não fosse judeu. Isso confundia a igreja.
Aí Paulo, se eles se gloriam por causa da circuncisão, porque são filhos de Abraão, né? Ou porque são o povo escolhido, eu poderia me orgulhar muito mais, porque aí Paulo vai falar, eu sou hebreu de hebreu. Ele está falando, eu sou hebreu raiz, porque nos judeus havia muitos judeus e haviam muitos prosélitos, né? Que é aquelas pessoas que se convertiam ao judaísmo. Então, sou um gentio, aí eu ouço sobre a fé dos judeus, quero fazer parte, aí fazia parte, aí era circuncidado, chamados de prosélitos. Mas aí esses que Paulo fala, eu sou hebreu de hebreu, eu sou da linhagem, eu sou o hebreu raiz. E não somente isso, eu fui o mais zeloso deles. Eu fui dos fariseus, né, que é a pior, a seita mais rígida que tinha dentro do judaísmo, né? Desse período aqui que a gente chama de judaísmo do segundo templo. Ele era dos fariseus, que os fariseus surgem entre o Antigo e o Novo Testamento, a seita mais rígida que tinha, os mais casca grossa que tinha. Tinha os fariseus, tinha saduceus, tinha essênios. Ele pertencia aos fariseus, ou seja, eu sou aqueles que, quanto à lei, exigia tudo. Eu era um dos que, considerando a lei, vivia. E a mentalidade que as pessoas tinham, muitos judeus tinham na época, é de purificação, é de o pessoal voltar para a lei rígida. E aí, a questão quando se fala de lei, tem muita coisa que embola, porque os fariseus acrescentavam muitas coisas à lei, né? Então embolavam muita coisa. Quando se fala de sábado, tinha uma ideia do que era sábado. Os fariseus, né, naquele tempo, criou muitas regras a mais quanto ao sábado. Não podia nem levantar a maca de uma pessoa. Era muito mais rígido, profundamente mais rígido. Então Paulo fala, já que é ser bom, ou ser agradável a Deus, ou ser salvo, né? É pertencer aos judeus, é ser circuncidado. Imagina eu, se fosse assim eu nem largava o judaísmo, eu continuava lá, eu continuava servindo, mas eu entendi, aleluia, porque Paulo foi uma pessoa que viveu fervorosamente, crendo no Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele cria, e a mentalidade dele, quando viu os cristãos, né, falou, esse povo não pode ficar aqui não, tem que acabar com eles, porque eles vão contra a nossa fé, não tem nada a ver com Abraão. Eles falam de Jesus que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, ele é o Messias, foi crucificado por Roma, isso não faz o menor sentido, ele tem que acabar com esse povo. Então, Paulo, ou Saulo de Tarso, né, ele persegue a igreja. A mente dele é como Davi perseguindo os filisteus, é como Davi perseguindo os inimigos. Por quê? Porque era ameaça para a fé. Quanto mais um povo que queria ser livre do Império Romano, né, ter um líder para poder aparecer, talvez o Messias. Então eles queriam que chegasse esse tempo, né? Os fariseus, os saduceus queriam que o povo tivesse independência, porque depois do cativeiro babilônico nunca mais eles tiveram independência. E agora quem está subjugando eles é Roma. Então eles querem que isso acabe. Eles querem que venha um libertador, que acabe com Roma, né? Que volte um rei semelhante a Davi, que eles tenham independência e governem o mundo. Essa era uma ideia básica dos judeus, né? mais rígida naquele tempo. Aí quando fala de Jesus como Messias, Salvador, ele cumpre as promessas. E como é que pode, não livrou a gente nem de Roma, e muito pelo contrário, ele foi morto por Roma? Não faz sentido. E até qualquer judeu sincero, irmão, se fosse eu e você, ia ficar coçando a cabeça e falar, não faz sentido. Mas a partir do momento em que olhasse para Jesus, aleluia, e claro, o Espírito Santo trabalhasse no coração e ele, aleluia, fosse, ainda que não tivesse compreensão exata, mas fosse recebido por fé, aleluia. Quando você vê o cego Bartimeu, quando você vê a mulher do fluxo de sangue, aqueles que se aproximaram dele, ele disse, a tua fé te salvou, glória. Eles também não tinham a clareza exata de toda a dimensão, mas tinham a certeza na alma do coração que Jesus Cristo é de fato Filho de Deus. Essa era a certeza. Talvez eles não conseguiam explicar tão bem teologicamente como Paulo explica em suas cartas. Talvez eles não conseguiriam explicar como significa Jesus, o crucificado, ou aquele que andava entre o povo, ser o Messias. Eles não conseguiriam explicar.
Paulo é o primeiro que vai ser o que vai explicar melhor de todos, porque a ele foi dada essa graça de ser apóstolo dos gentios, de explicar o que está acontecendo na história. Mas os primeiros receptores, aleluia, eles apenas ouviram a palavra de Jesus e creram nele, aleluia, creram. Você vê Pedro, né, quando Jesus discursou e falando que quem tinha que comer da sua carne, beber do seu sangue, monte vai embora, discípulo fala, que discurso esquisito é esse? Pedro fica e fala, quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, aleluia. Pedro está falando, eu também não entendi muita coisa, mas eu sei que é o Senhor, tu és, aleluia, não tem outro caminho, aleluia. E pode ser seu status aqui essa noite. Talvez você não pode, né, ser um expert da Bíblia. Talvez você não entenda profundamente cada versículo. Nem eu, irmãos. Mas nós temos uma certeza profunda no coração. Aleluia. É Jesus Cristo, o meu Salvador. Foi Ele que me tirou do lamaçal de pecados e colocou os nossos pés sobre a rocha. Foi Ele que salvou a nossa vida. É essa certeza profunda e confiança no nome dEle, irmãos, que nós temos. Essa confiança profunda que nós temos que ter, porque isso é fé, né? Como o mundo pode dizer, né? Acreditar, porque fé, no sentido em que deu origem essa palavra, né? Dentro do judaísmo, dentro do contexto hebraico, não tem a ver somente com acreditar, como o mundo pode ser, porque crente está na moda, né? Tem artista que é crente, tem gente que faz as maiores atrocidades desse mundo por aí afora e fala que é crente. Você vai ver o Neymar vivendo a vida que ele quer viver, aí depois chega no final da Copa, ele coloca 100% Jesus. Porque o mundo crê, as pessoas têm a fé popular, e a fé popular não é cristianismo. Agora, fé, aleluia, alguns costumam explicar da seguinte forma: imagina que você está morrendo afogado, aquele sentimento desesperador. Não sei se você já passou por isso, eu já, quase. Você está ali, o seu pé não acha o chão, e você começa a sentir que está afogando, e todo o seu instinto de sobrevivência vem na hora para poder, né, para poder fugir, poder conseguir ter. Glória a Jesus. Aquela luta intensa, né, na água para poder sobreviver, e você engolindo água. Nesse momento aparece uma boia, e você agarra naquela boia como se fosse a sua última esperança. Você agarra, imagina que você está quase morrendo e aparece um negócio para te salvar ali, você se segura. Esse ato seria o que nós chamamos de fé, essa confiança absurda de se entregar, aleluia. Não é somente falar eu acredito, não, eu sei, Jesus é legal, a história dele, ele morreu, ressuscitou, que história bacana, aí chega a época do Natal agora, o mundo fala, Jesus nasceu e tal. Isso aí é fé popular, irmão, isso aí é o mundo. Mas nós confiamos nele completamente e na sua palavra. Ele diz: aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Por quê? Porque essa relação com Jesus não é somente de creio nele, tá bom, não, eu pertenço a ele, eu fui comprado por ele, ele é o autor e o consumador da minha fé, aleluia. É essa relação que a Bíblia chama de fé. Por isso que a salvação é pela fé, mas não por essa fé que muitos acreditam. É confiança total na pessoa de Cristo. Então, voltando ao texto, Paulo fala: eu sou hebreu raiz, eu sou dos que poderiam bater no peito para falar, porque até entre os fariseus eu fui o melhor deles. Porque Paulo ainda foi entre os piores o pior, no sentido de ser rígido, de olhar e falar, é assim que tem que ser, é assim. Tanto é que o texto de Atos fala que ele pediu cartas para poder perseguir os cristãos. Ou seja, se nós esperamos o Messias que vai libertar a gente, esse negócio aí de cristão, falando que o Messias já veio, vai contaminar a galera. E se contaminar a galera, não vai chegar o Messias. Então tem que acabar com isso. Aí começa a perseguir. Ele tem uma fé verdadeira do Deus de Abraão, só que a fé dele está na direção errada. E tudo que precisa acontecer para Paulo é ele ver Jesus vivo. E o que acontece? Ele está na estrada de Damasco,
Jesus aparece e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aleluia. E essa visão gloriosa, Jesus muda profundamente, radicalmente Paulo. Ele agora vai rever tudo que ele aprendeu. Ele vai rever. Paulo ficou um tempo, até ele começar a aparecer no contexto missionário, ele ficou um tempo escondido, isolado. Ele ficou um tempo em Tarso. E alguns acreditam que nesse momento ele reviu toda a lei, tudo que ele aprendeu. Ele reviu tudo a partir de Jesus Cristo. É por isso que ele é o que melhor explica, porque ele reviu ele falou: rapaz, eu estava com uma escama nos olhos gigante, eu não conseguia entender. E quem poderia entender algo assim? Quando ele explica nos Romanos, quando ele faz aquela explicação complexa do capítulo 1 ao capítulo 11, ele fica tão maravilhado que ele fala: aleluia, porque dele, por ele, aleluia, são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém, aleluia. Paulo fica maravilhado com a explicação que ele faz de Deus ter feito o que fez na história, a história da redenção, como Deus planejou isso desde o começo. E quem poderia imaginar que ele mesmo desceria, ele ia assumir nossa natureza, seria crucificado, ressuscitaria? Quem poderia imaginar uma história como essa? E Paulo fica maravilhado. E tudo que Paulo desenvolveu no judaísmo, Paulo agora considera como perda. Por que perda? Porque Paulo achava que era meio de salvação, e ele viu que não era. E o Evangelho explica para a gente com clareza que a lei, ela nunca foi meio de salvação para ninguém. Na verdade, a lei é meio de condenação. Tem aquele louvor 15 da harpa cristã, que é o Conversão, louvor 15 da harpa cristã, que fala assim: mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei, aleluia. Porque Paulo viu isso, ele achou que pelos méritos dele, ou que ele estava lá sendo, se esforçando, porque por isso que ele fala que os que confiam na carne não conseguem. A ideia dele de carne é mérito, é esforço próprio, é aquela luta de não, vão obedecer tudo para ser salvo. Ele falou: não é, porque eu era orgulhoso, eu era inimigo da verdade, estava longe de Deus, a lei iria decepar minha cabeça de qualquer jeito, mas agora eu me escondi em Jesus Cristo, oh glória, agora eu estou nele, eu estou guardado, protegido nele, oh glória, eu fui salvo, Jesus salvou a minha vida. E aqueles esforços que eu tinha, ou para me achar superior e melhor do que as pessoas, oh glória, aquele esforço vazio, eu considero como perda, esterco. Paulo fala, ele não está falando que a lei é esterco, porque a lei tem o seu propósito, e é justamente isso, mostrar a impossibilidade da salvação do homem. Esse é o objetivo da lei na história, Deus revelando o seu caráter, para que na comparação você vê: meu Deus do céu, não dá, não posso. Nem Abraão fala, a Bíblia fala que ele foi salvo, ou foi justificado por meio da fé, creu ele no Senhor, e isso foi imputado a ele por justiça, porque Abraão teve os seus erros, e quem peca no mandamento é culpado por toda a lei, aleluia. É por causa da fé em Jesus Cristo, irmãos, é por causa da fé em Jesus Cristo. Versículo 7, só para repetir: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ou seja, era lucro ser profundamente observador da lei. Mas, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, aleluia, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar
a ressurreição dentre os mortos. Olha que narrativa brilhante. Porque aí alguém, né, é coisa de gente que não é convertida, né? Olha, não, a lei não, agora é graça. Aí vive uma vida de libertinagem, pecado para lá e para cá, e se apoia nessas afirmações de que somos salvos pela fé. Isso não tem nada a ver com o evangelho, porque somos transformados para uma nova vida, uma vida que vive em tensão, é verdade, porque a nossa natureza ainda é pecaminosa. Essa carne aqui, ela tende para o mal, e é por isso que você pode ser o cristão que for, aí alguém te faz uma raiva, parece que você vai explodir, querendo dar na cabeça da pessoa. Ou às vezes você passa a situação, você sente cada célula do seu ser inclinado para o mal. Mas Paulo explica que a partir do momento que somos salvos em Cristo, transformados, nós temos o Espírito Santo que é nos dado como penhor da nossa salvação. A garantia de que Ele vai voltar, vai nos buscar e nos comprou, é o Espírito que Ele nos deu, que ajuda as nossas fraquezas. Então você passa boas e poucas com a sua carne, querendo, carne fraca, às vezes está mais ativo espiritualmente, às vezes está menos. É uma luta terrível e vai ser daqui para a morte, até que Ele venha, essa luta vai ficar. E se você quer ter uma luta menos intensa, ore, busca, jejua, aleluia, lê a palavra, se mantenha firme na igreja, para sua briga com a carne ser menos intensa. Se você se afasta disso, aí, meus irmãos, você vira um prato cheio para o adversário que vai te tentar, sabendo a sua fraqueza. Mas o ponto é que quando somos transformados, temos o Espírito Santo, irmãos, e a cada momento difícil, a cada tentação, coisas terríveis, oh glória a Deus, cada situação, nós temos o Espírito Santo que nos dá graça para viver toda e qualquer tentação. É nele que você confia até para vencer suas tentações. Então não viva uma vida, irmão, não existe cristão ou crente verdadeiro acomodado no pecado, isso não existe. Gente que está na vida errada, tudo bem. Não, se você tem o Espírito Santo, alguma coisa tem que incomodar. Você não pode ver mentindo, enganando, furtando, né, falando o que não presta e ficar bem com isso. Tem que gerar alguma coisa em você. Eu não estou falando de moralismo, eu não estou falando de santidade maquiavélica, de pessoas que criam regras para viver uma santidade que só ela vive, né, de pode ou não pode. Não, eu estou falando do Espírito Santo que trabalha em nós e por meio da sua palavra nos guia para uma vida que agrade a Deus, porque esse é o fim de tudo, viver uma vida para a glória de Deus. Paulo fala: quero conhecer Cristo, versículo 10, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. E aqui é o ponto, olha quem está falando: eu quero participar de sofrimentos, eu quero conhecer Cristo. Esse é o desenvolvimento da nossa fé. Quando cremos, somos salvos, né? Não temos mais culpa, a culpa é removida. No momento que você entrou na igreja, pode ser o pior pecador que entra aqui, irmãos. Pode ser a pessoa que tem que acertar suas contas com a lei. Ele vai entrar aqui, pregou, se converteu, aceitou Jesus como Salvador, creu de verdade, né? E a conversão é uma coisa que nós não sabemos, só Deus sabe. É verdadeiro, está salvo. Saindo daqui, ele vai ter que ir para a delegacia e acertar as contas com a lei. Se cometeu crime, vai ficar preso lá. É crente, vai ficar preso. Salvo, porque creu em Jesus Cristo como Salvador. É só você olhar para o lado da cruz, pendurado lá, condenado, sabe-se lá o que ele fez, mas olhou para ele e falou: eu mereço, está aqui, aleluia, mas ele não merece. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não sei nem o que ele fez, irmãos. Deus que sabe. Deus justifica e Deus salva. Paulo falou em Romanos: quem tentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Fé. Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, que estamos na vida cristã, irmãos, esse precisa ser o nosso desejo. Versículo 10: querer conhecer Cristo, querer conhecer o poder da sua ressurreição
e ter a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Olha aí, crente de verdade. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago ou o ventre, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Só até aqui. Paulo fala isso e diz: ó irmãos, não que eu já alcancei. Paulo quer se afastar, que alguém, né, se a igreja católica olhasse para isso aqui, não iria santificar Paulo, para mostrar, olha, não alcancei, no sentido de, eu não sou perfeito, porque existe algo que nós vamos alcançar, existe um ponto a se alcançar, um centro, né? É como se estivesse dentro de um círculo, e a gente vai entrando nesse círculo, e o foco central é o ponto central do círculo, que é Jesus Cristo, é ser parecido com Ele, aleluia. E nós caminhamos, uns estamos perto lá do centro, outros estamos afastados, mas todos os crentes salvos estão ali dentro, faz parte do rebanho. Mas estamos indo para um momento que iremos convergir, e é o centro, é ser plenamente conformados e transformados à imagem de Jesus Cristo. É a nossa vida inteira. E se voltar, e quando Ele voltar, isso vai acontecer de forma automática. Paulo explicou isso num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, aleluia. Seremos transformados. Primeiramente, aqueles que estão mortos vão ressuscitar primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Aí Paulo explica, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Ou seja, a natureza nossa, pecaminosa, ela vai deixar de existir, vai ser transformada. Isso que é mortal vai se revestir de imortalidade. E Paulo explica, quando isso acontecer, vai cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Oh glória, essa é a segurança de Paulo, é olhar, estamos presos à natureza carnal, é verdade, estamos no mundo corrompido, é verdade, mas tudo que está acontecendo é um processo de transformação, glória. Um dia seremos transformados completamente, seremos como Ele, aleluia, para sempre o adorar, viver para a glória do seu nome. Não haverá mais pecado, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrima, não haverá mais cansaço, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais nada, porque tudo isso vai passar, aleluia. É por isso que nós esperamos ansiosamente, irmãos. É por isso que nós desejamos, porque esse mundo não tem nada que nos alegra, é tanta corrupção e pecados, não nos alegra mais nada. Vivemos nossa vida
lutamos para viver para a glória de Deus, nossa família, nossa casa, viver a nossa vida comum, ordinário, de forma que agrade a Deus, mas é cansativa, tudo está manchado pelo pecado. Você vê a corrupção, as pessoas querem expectativas na política, em alguma espécie de líder, governo, algum meio. Nada disso vai resolver, irmãos. Somente Jesus Cristo que virá, aleluia. E é por isso que nós aguardamos ansiosamente, aleluia. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, aleluia, que nós subíssemos ao céu para encontrar Jesus Cristo. No passado você poderia até dizer: não, eu quero comprar uma casa ainda. Nem os mais jovens: eu quero casar. Irmãos, aleluia, eu quero Jesus, e nada me separa dessa certeza. Eu quero Jesus. Quem dera fosse hoje, aleluia, quem dera fosse hoje. Aí Paulo fala: cuidado com aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo diz: eu digo com lágrimas, chorando, são inimigos da cruz de Cristo. E a característica deles, dos inimigos da cruz de Cristo, ele fala no 19: o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Olha aí, pastores, igrejas, pregadores, seja o que for, irmãos, que só pensam nas coisas terrenas. Está claro, inimigos da cruz de Cristo, inimigos do Evangelho. E quantos nós vemos por aí afora que só pensam naquilo que é terreno? Qualquer texto da Bíblia eles manipulam para aquilo que é terreno. Paulo falou que uma coisa faço, esqueço as coisas que ficam para trás e sigo para o que está avante. Eu busco o prêmio da soberana vocação. Quantas igrejas manipulam esse texto para falar: o prêmio, que nós esperamos um prêmio, aí o prêmio é a casa, é um carro, o prêmio é alguma coisa terrena, sempre, aleluia. E não é, aleluia, o prêmio que Paulo está falando, glória a Jesus, está no versículo 21, leia o 20 comigo. O 20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. 21, pelo poder que o capacita, colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Olha o prêmio que nós esperamos: Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Esse é o prêmio que nós esperamos. Esse é o prêmio da soberana vocação de Deus, aleluia. Não é nada que esse mundo pode oferecer, não tem a ver com carreira profissional, não tem a ver, aleluia, com status familiar. Muitas coisas boas Deus pode te abençoar, glória a Deus por isso, que o ano que vem seja de bênção, glória a Deus por isso. Mas o prêmio que nós esperamos, glória, que o ladrão não pode roubar, que a traça não pode destruir, é transformação do nosso corpo, aleluia. É nisso que nós esperamos, porque a luta tão intensa que te incomoda hoje contra o pecado, ela tem a data marcada para terminar, irmãos. Se coloca de pé, por gentileza, porque o horário já estourou, meu Deus. Transformará o nosso corpo. Como ele disse, o capítulo 3 é excelente para entender o pensamento paulino. Paulo é muito claro na narrativa dele, que ele explica. Paulo envolve soteriologia com cristologia, com ética cristã. É um texto muito bem elaborado para mostrar para a gente o que nós de fato estamos envolvidos. Você está aqui hoje sentado num culto de sexta-feira, você está aqui, aleluia. O que você está envolvido? Você está envolvido com a melhor e maior história que existe, aleluia. O Deus Santo que salva pecadores através do seu Filho crucificado. É nisso que nós estamos agarrados. É por isso que você pode entrar o próximo ano bem, alegre, confiante. Você não sabe nada do que vai acontecer, mas você já tem aquilo que você deveria ter. É a fé em Jesus Cristo, a fé inabalável nele, a esperança da salvação, a garantia da vida eterna, aleluia. Então confia no Senhor, curve sua cabeça. Senhor Deus e poderoso